Eu quero conversar um pouco com você, antes da gente ir lá para trás, sobre esse tema aí, ó, relacionamento intenso, né? Eu imagino assim que você já deva ter desconfiado, né, quando a gente destaca o in, né, significa que ele pode ser tenso, se você tirar o in, né? E essa que é a questão aqui, né? A gente conversar um pouco sobre isso, né? Se o seu relacionamento ele é intenso ou se ele é tenso. E a gente dá uma investigada na Bíblia e ver o que a gente pode aprender nessa noite aqui. Você pode ler comigo esse texto aí, ó, Gênesis 2:25? Vamos lá? Diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Muito bem, me ajuda aqui. Quando você olha para essas palavras que estão lá, isso é o início do casamento, né? Quando Deus cria homem, cria mulher, depois ele casa os dois. A Bíblia fala isso, né? O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Fala para mim assim, ó, palavras que vêm na sua mente. Quando você olha para essas palavras, isso é o que na vida de um casal? Algumas palavras assim que vêm na sua mente. Intimidade, o que mais? Relacionamento, companheirismo, confiança, o que mais? Conhecimento, se conheciam. O que mais? Respeito. Falta alguma coisa? A palavra transparência, não é? Estavam nus, não sentiam vergonha. Esse é o início de tudo, né? Quando Deus cria o homem e a mulher e casa os dois, a constatação de quem escreve ou descreve aquele momento lá é essa daí, né? O homem e a sua mulher viviam nus, não sentiam vergonha. Tinha tudo isso, né, que a gente conversou aqui, né? Respeito, transparência. A gente pode dizer que era o retrato de uma relação leve. Era uma relação intensa. Tinha intensidade nessa relação, porque eles não tinham vergonha. Eles estavam completamente transparentes, um diante do outro. Então, assim, leveza, intensidade, transparência, me parece ser o ideal de Deus na formação do ser humano e na união desses dois seres humanos em casamento. É isso que a gente gostaria, né? Aí tem um outro texto que é paralelo a esse, e eu quero mais uma vez que você leia comigo aí, ó. Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, diferente da forma como Deus havia criado, a proposta de Deus anteriormente, ao invés de leveza, intensidade e transparência, aqui nós temos um retrato de uma relação pesada, tensa, desgastante. Percebe? Por quê? Porque os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Ou seja, antes eles estavam nus, não sentiam vergonha disso. Estava tudo bem. Mas agora, eles juntam folhas de figueira e tentam se cobrir. Porque agora a relação se tornou pesada, tensa, desgastante. Pergunta é, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Porque, assim, se você pensar bem, né? Nós temos aqui pessoas que não são casadas ainda, mas namoram. Mas se você avaliar início do relacionamento para o tempo que está agora, você consegue perceber essas coisas. Quando você começa uma relação com alguém, geralmente você percebe assim, tudo é muito leve, tudo é muito intenso. Sabe aquela coisa do desliga você? Não, desliga você. Né? Aquela coisa assim que você não vê a hora de ver, não vê valores, não vê relógio, não vê nada. É muito intenso o relacionamento quando você começa. Você pensa, eu achei, eu encontrei a pessoa.
E é muito transparente, né? A gente acaba sendo assim, fala abertamente as coisas, ninguém esconde nada, é uma coisa, uma relação de confiança grande, profunda. Só que conforme a relação vai passando, e aí você que é casado, e a dependendo do tempo que você está casado, você percebe assim, puxa, mas isso se transformou. Aquela relação leve se tornou pesada agora. Parece que um fala japonês, o outro fala português. A gente não consegue se comunicar como a gente deveria. Aquilo que era intenso se tornou tenso agora. Ao invés daquela coisa, sabe, de um procura o outro, a gente quer muito ficar junto, a gente fica meio que, na verdade, separado, porque ficar perto parece que dá choque, né? Então, a gente fica tentando, assim, diminuir esse tempo juntos, porque ele já não é mais intenso como deveria ser. E aquela transparência que tinha passa a ser um desgaste. É engraçado, né, que a gente vê essa primeira informação de Gênesis, estavam nus e não sentiam vergonha. E pensando em nudez, quando você pensa em casamento, às vezes a nudez, ela nem é mais como era antigamente, né? Porque antes a nudez, às vezes, excitava. E depois de um tempo, a nudez, ela irritava, né? Ela irrita, né? Quando você olha e pensa, vai botar roupa, né? O que aconteceu? Essa é a pergunta, né? O que aconteceu entre aquele início e esse segundo momento? A gente pode resumir esse momento de Gênesis dessa forma, né? Ou seja, eles deixam a fase chamada inocência para a fase chamada consciência. Entre esses dois momentos existe uma experiência com o pecado. Se você pegar a sua Bíblia e você olhar lá Gênesis capítulo 3, verso 1, dependendo da versão, começa assim: mas a serpente mais sagaz que os outros animais selváticos começa a conversar com os dois. Esse é o problema, né? Então, assim, aquele mundo perfeito, né, o chamado paraíso, onde homem e mulher são criados, e eles são unidos em casamento, e podiam estar nus um diante do outro, eles não sentiam vergonha disso. Agora entrou o pecado. Então, ao invés de serem inocentes, de olhar para o outro, tentando achar no outro melhor, tentando enaltecer o outro, curtir, como a gente fala hoje, o outro, agora passa a ser um desgaste. Você começa a observar e achar defeito no outro, problema no outro, você quer consertar o outro. Porque no meio disso tem uma coisa chamada pecado. Pecado. Então, entre a inocência do início de um relacionamento e a consciência do que é um relacionamento, nós temos que levar em conta que nós somos pecadores. E esse é um problema. E lá atrás, isso foi um problema. Então, a pergunta é, qual é o ponto de tensão? A tensão está entre o que é o casamento e o que deveria ser o casamento. Ou entre o que é o relacionamento e o que devia ser o relacionamento. Que é aquilo que eu sempre falo, né? Alguns aqui vão se casar ainda. Mas eu fiz um monte de casamento. Eu não tenho ideia. Tem pastor que fica anotando quantas pessoas batiza, quantos velórios faz, quantos casamentos faz. Eu não tenho paciência para isso, né? Para ficar anotando, para antes de morrer dar um relatório, dizendo assim, olha, né? Tantos anos de ministério, eu fiz tudo isso. Né? Então, eu não sei. Mas eu já fiz muitos casamentos, né? Mas eu nunca tive uma experiência de, ao fazer um casamento, a pessoa chegar diante ali do altar, né, do momento do casamento, e ela expressar qualquer tipo de noção para mim, ou mesmo expressar com palavras, de que ela está casando para fundar a vida dela. Nunca. O momento do casamento é momento de felicidade. E a pessoa está ali porque ela acredita. Eu vou ser feliz com essa pessoa. Às vezes você fica olhando para a menina, ela é tão bonitinha, ele é tão feinho.
E você fica assim, meu Deus do céu, né? Eu tenho medo que um dia abra os olhos dela, né? Aí ela perceba, né? Olha, e aí ela vai caçar uma folha para se cobrir, né? Ou para esconder ele, né? Mas assim, a ideia, ela quer ser feliz, ela está apaixonada por ele. Ou ele também, né? Você às vezes conversa, você aconselha, fala, que menina encrencada, né? Ela é difícil, mas ele está encantado por ela, ele quer casar com ela, ele acha que ela é a pessoa da vida dele, e sempre eles estão querendo isso. Ninguém chega dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu quero casar, porque eu quero afundar minha vida, essa é a ideia, a proposta, pastor não fala muito, casa logo, porque assim, eu estou afim mesmo como dizia meu pai, né, amarrar o meu burro nesse poste mesmo. E não quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa que está arrebentando com a vida. Ninguém casa assim, ninguém. Todos nós nos casamos com uma expectativa de que com esta pessoa eu vou ser feliz. É o momento da inocência, né? Porque você entende assim que isso é o que devia ser. Então a gente vai se casar, nós vamos conversar bastante, a gente vai viver uma vida intensa. Os rapazes casam achando que eles vão fazer sexo de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, na lua cheia, na lua minguante, qualquer lua. Né? Então eles acham assim, que é assim que será, vai ser uma coisa de arrebentar, né? A mulher acha assim que, nossa, não vai faltar nada. Ele vai ser aquele marido que, quando eu chegar em casa, ele vai estar ali já com a toalha de banho na mão. Eu falei, meu bem, o banho está preparado para você. Que linda que você está. Ele vai elogiar o tempo todo. Ele não vai deixar faltar nada para mim. E a gente sabe assim que isso é o que deveria ser. A gente imagina assim, o casamento vai ser assim. Nós nunca vamos brigar. Ele é fofo demais. Ela pensa assim, nossa, que homem lindo. Se eu puder acordar e olhar para esse homem todo dia, eu já estou feliz. Que homem. Então, você casa com essa expectativa. Cenário perfeito, mundo perfeito, paraíso de Deus para mim. É o que devia ser. Só que, de repente, você se vê num ponto de tensão. E a tensão é, o que o meu casamento não é o que devia ser. E aí vem a frustração. Por que o meu relacionamento está assim? E por que eu casei com uma intenção tão boa? E alguns dizem assim, nossa, eu orei tanto, eu busquei, eu me guardei, eu busquei conselho. Eu escolhi com muita calma, com muita tranquilidade. Teve vários pastores que participaram do meu casamento. Então a gente acha assim, eu entrei no ambiente sagrado, santo, perfeito, e a coisa vai dar certo. Só que de repente você se vê, ao invés de um relacionamento intenso, ele é tenso. E às vezes, em poucos anos, já entrou uma palavrinha, né? Separar, divórcio, para mim já deu. Sabe essas expressões assim? Estou cansada, acho que não vale a pena. E vai entrando umas frases no nosso casamento. A gente vai pensando em romper aquilo que, para nós, era algo assim maravilhoso. Era o que eu mais queria, né? A mulher, por exemplo, nossa, ela faz todo um planejamento. Existe hoje enxoval? Antigamente tinha enxoval, né? A mulher fazia enxoval. Então, assim, tinha aquela coisa de aquele momento. Hoje em dia tem umas coisas diferentes. Tem a cerimonialista, né? Que você vai lá, contrata, começa a conversar com ela, vê os detalhes, como que vai ser, criança que vai entrar, o que ela vai carregar na mão, uma série de detalhes. Dia da noiva, a roupa, que roupa que a gente vai estar.
E há esse deslumbramento em torno do evento do casamento. Mas, de repente, você está num ponto de tensão. Você pensa assim, o casamento devia ser diferente do que ele é. O que eu estou vivendo não é o que eu entendo que deveria ser. Aí começam as frustrações. Ou seja, é uma mulher que casou-se com um homem, né? Você tem dois seres diferentes tentando viver uma experiência conjunta do casamento. Quando a gente olha para Gênesis, a gente percebe algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Uma delas é que a mulher, ela foi feita por Deus. Deus fez assim, a sua briga tem que ser com Deus lá, né? Mas Deus fez a mulher dizendo que ele ia fazer para Adão uma mulher que seria auxiliadora dele. Portanto, assim, Deus tem como propósito para a mulher que ela viva em submissão ao seu marido. Paulo vai reforçar isso lá em Efésios capítulo 5. E diz que o homem foi criado para a liderança. Ele tem que liderar. Ele foi feito para isso. Só que a gente percebe já em Gênesis, quando entra essa tensão entre a inocência e a consciência, entre o pecado, as coisas mudam. E o que acontece? A submissão da mulher dá lugar à independência. Se você lê Gênesis capítulo 3, você percebe isso. A serpente tenta conversar, mas acha melhor espaço com a mulher. E ela, independente do seu marido, ela decide tomar do fruto, comer o fruto, dar o fruto ao seu marido. Então, ela deixou a sua função de mulher submissa e passou a ser independente. E esse é um problema. Porque ela se desviou do propósito original de Deus. O homem, por sua vez, ele tinha que liderar. Que a pergunta é, por que a Eva estava sozinha quando a serpente falou com ela? Onde que você estava? Ou você estava do lado, assim, fingindo que não estava escutando? Sabe? Porque homem tem isso, né? Ele finge que não está escutando. Mas o mundo está despencando aqui do lado. Ó. Mas ele está aqui assim, ó. Hã? Ele fala assim, comigo? Então, assim, o Adão, ele foi feito por Deus com o propósito de liderar. Mas ele não lidera. A liderança dele dá lugar a uma insegurança. Quando Deus vem falar com ele, ele fala assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Cara, mas você é líder, você é o cabeça. Que conversa é essa agora? Que você está tão inseguro assim, agora passando a bola para a mulher. Porque é isso que ele faz. E aí, então, a gente percebe que, nesse capítulo 3 de Gênesis, a mulher, ela se deixa levar pelo egoísmo. E aí eu queria que você, eu não estou dizendo assim, que é para você, homem, sair daqui dizendo assim, está vendo? Você é egoísta. Hoje eu entendi. As escamas caíram dos meus olhos. E amanhã cedo você vai levantar e dizer assim, bom dia, egoísta. Você vai dizer isso para sua mulher. Não faça isso, que você vai arrebentar com o seu casamento. O que eu estou dizendo assim, é que você, mulher, deveria olhar e perceber como que está na estrutura da entrada do pecado no mundo a questão do egoísmo. Porque lá em Gênesis 3 vai dizer que a mulher, ela viu que aquele fruto agradava aos seus olhos. Ela viu que aquele fruto era algo saboroso, atraiu a atenção dela. E ela não pensou em mais ninguém. Ela foi lá e comeu do fruto. Só que o fruto era um teste, né? Era para ver se o homem obedecia ou não. Mas a Bíblia é clara em dizer que a mulher, ela toma essa iniciativa. Ela foi egoísta. Então, assim, eu queria que você, mulher, pensasse quantos conflitos, quantas tensões surgem no seu casamento porque você é egoísta. O egoísmo está imperando. Você começa a pensar só em você. Tem hora que a mulher pensa assim, eu não estou nem aí, o cartão de crédito vai estourar. Ele se vira, vende esse carro, paga as contas. O problema é dele, não é meu. E a mulher se torna egoísta. Ela não pensa em mais nada à sua volta. É a Eva ressuscitando, sabe? É o estilo Eva vindo.
e tomando conta da gente. Ponto de tensão. O homem, por sua vez, por causa daquele episódio lá atrás, ele tem vergonha. E é impressionante como é perceptível até hoje isso. Por isso, estou falando para você, homem, estou falando para você, mulher, para amanhã de manhã você acordar e falar assim, e aí? Vamos ser sem vergonha hoje? Porque você está com muita vergonha de liderar. Vamos assumir o papel? Não. Não quero que você, mulher, cobre o seu marido a respeito disso. Mas eu quero que você, homem, pense se você ainda não está tomado de vergonha e você não consegue liderar. Você não assume. É um problema sério nos casamentos hoje. Os homens não lideram. Estamos à caça de homens de verdade, né, que saibam liderar, que tomem decisões, que não fique toda hora dizendo para o filho assim, fala com a tua mãe. Já perguntou para a tua mãe? Homens que tenham coragem de tomar decisão, que possam conduzir o relacionamento e não serem conduzidos. Isso pesa para as mulheres, reforça nas mulheres o egoísmo, porque falta o líder, ele não está liderando, ele não faz o papel dele. E aí, por conta disso, então, aquela liderança dá lugar à insegurança. E às vezes a gente conversa com o homem e fala, cara, o que você está com medo do quê? Ele não toma decisão. Ele fica assim, não sei. Ele vai tomar um passo e não toma. Isso vem lá de trás, é o Adão sendo ressuscitado, vai perpetuando na vida da gente, marcas do pecado sobre nós, homens. Cria um ponto de tensão, porque a mulher se tornou muito egoísta. E perceba que quando Deus vai falar, né, quais são as consequências dessas escolhas que eles fizeram ali, Deus vai dizer para a mulher, o teu desejo será para o teu marido. Deus coloca a mulher de novo em submissão. Porque você saiu do lugar da submissão, você se tornou independente, se tornou egoísta demais, pensa só em você. Isso vai ser um drama sempre na vida da mulher. E o homem, Deus diz para ele que ele precisa liderar, ele precisa recuperar esse papel de cabeça. Ele não pode ficar tomado pela vergonha, se escondendo de Deus o tempo todo. Ele tem que aprender que Deus espera dele uma liderança. E o ponto de tensão, ele vai se acirrando por conta disso. Pergunta é, como é que eles tentaram resolver isso aí no Gênesis, né? Diz que eles se escondem, se cobrem, é isso que eles fazem. Qual é a solução do Adão e da Eva? Vamos pegar umas folhas de figueiras, né, uma árvore qualquer, e vamos tentar cobrir. Por que eles querem se cobrir? Porque eles antes estavam nus, não se envergonhavam. Mas agora eles têm vergonha um do outro. O pecado entrou e os dois estão em conflito. E agora eles querem se cobrir, então. É isso que eles fazem. Mas o mais curioso é qual é a solução de Deus? O que Deus faz? Diz lá em Gênesis 3:21 que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aqui vem uma pergunta. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Se era errado eles tentarem se cobrir, por que Deus então está os ajudando a se cobrir agora? Não dá a impressão de que Deus está os apoiando na decisão que eles fizeram? Vai lá e cobre. Por que Deus cobre? Porque a impressão que dá pela narrativa é que Deus vai falar, tira isso aí. Tira isso aí. Vocês estavam nus, não se envergonhavam, por que estão com vergonha agora? Agora vai ter que encarar. Tira essa roupa, a gente estaria vivendo pelado até hoje, né? Mas o texto diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aqui eu quero que você entenda aonde que esse ponto de tensão entre homem e mulher vai se resolver. E a gente precisa entender isso. Ou seja, Deus, ele pode dar vestes melhores para o casamento. É isso que Deus quer mostrar com essa narrativa. Vocês tentaram dar uma solução,
mas a solução de vocês não é a melhor solução. E Deus diz, eu tenho uma solução melhor. Eu vou fazer roupas de pele, e com elas eu vou vestir vocês. Já que vocês entraram nesse ponto de tensão, eu vou ajudá-los a resolver. E Deus ajuda resolvendo dessa forma, né? Vou fazer melhor do que vocês estão fazendo. O John Piper, ele disse que o casamento existe para manifestar o amor de Cristo. O casamento existe para isso. O que significa isso, né? Lembra do que Paulo disse? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Paulo diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como? Ao Senhor. Ou seja, o casamento existe para manifestar o amor de Cristo. Nós precisamos inserir no nosso relacionamento princípios e valores, que são princípios e valores que Cristo veio estabelecer. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos resolver as tensões do casamento. Não adianta. Você pode colocar a culpa num monte de lugar, porque às vezes a gente diz assim, não, é que se eu ganhasse mais, a gente ia sair mais, a gente ia viajar mais, nosso casamento ia ser maravilhoso. Conheço gente que ganha muito, né? Que viaja bastante. O casamento não está bom. Você pensa assim, se ela fosse diferente, se ele fosse diferente, eu seria muito mais feliz. Conheço gente que já está no 3º, no 4º casamento. Não acha ninguém diferente. Não resolve. Ficar trocando o parceiro não resolve. O problema está em nós. E se nós não resolvermos isso, entendendo isso é uma marca do pecado original lá, não resolve. Nós vamos continuar com um ponto de tensão entre nós. As vestes que Deus fez para o Adão e para a Eva apontam para aquilo que Deus pode fazer, entregando o seu filho por amor a nós. Entenda que para Deus fazer aquelas vestes lá, ele precisou matar um animal. Na verdade, é o primeiro sacrifício derramando sangue que nós temos na Bíblia. E você vai achar que o primeiro sacrifício foi o Abel que fez. Não foi Abel que fez. O primeiro sacrifício foi Deus quem fez. Deus mata um animal para fazer deste animal uma roupa, vestes, para o casal pecador. É bonito isso, né? Deus vai entregar o seu filho na cruz. E vai derramar o sangue dele para salvar a todos nós, porque somos pecadores. Então, o casamento, ele existe para manifestar esse amor de Cristo. É entender, assim, que as vestes de Deus são melhores do que as nossas vestes. Então, as soluções que você está apresentando muitas vezes, e que, infelizmente, muitos estão ensinando por aí, não são vestes de Deus. Porque não resolve. Não adianta você ficar pensando assim, mas se a gente saísse mais, se elogiasse mais, se a gente tivesse mais dinheiro, se fizesse isso, aquilo outro, você vai criar uma série de coisas. E essas coisas mudam. Você consegue mudar com um pouco de esforço, mas não muda a tensão que há no casamento. Porque a tensão que tem no casamento tem a ver com a origem, lá atrás, com o pecado que entrou. Então, tem horas que você vai ter que olhar e pensar assim, eu sou um pecador convivendo com uma pecadora. E esse é o nosso problema. E nós dois estamos puxando para o egoísmo, tomados de vergonha, e nós não conseguimos nos relacionar. A mulher tem dificuldade enorme de se submeter ao marido. O marido tem uma dificuldade enorme de liderar essa mulher. Isso cria tensão o tempo todo.
Porque está faltando tomar os princípios do Evangelho e inserir na sua vida. Por isso que eu quero que você pense nisso nessa noite. Homem e mulher conseguirão voltar a uma relação leve, intensa e transparente se cada um incorporar os princípios e valores do Evangelho ao seu casamento. Essa que é a questão. Você consegue incorporar esses princípios ao seu casamento? Eu já lidei, por exemplo, com mulheres que dizem assim, pastor, eu estou cansado de ser humilhada. Aí eu digo assim, mas Cristo não se cansou de ser humilhado. Ele foi humilhado até a morte. E por que você não é capaz de também se humilhar? Mas você percebe? São princípios do Evangelho que não são aplicados à vida da pessoa. A pessoa ela quer ir na igreja, ela quer cantar, ela quer levantar a mão, ela quer sentir borboleta na barriga. Mas o campo de batalha é lá em casa, e lá em casa ela não quer viver. Então ela quer estar no culto, ela quer estar na igreja, ela quer dizer que ela é crente de verdade. Mas em casa ela é incapaz de demonstrar amor, ela é incapaz de ter paciência, de ter compaixão, ter empatia, ela não tem. Aí ela fica dizendo assim, Deus, eu não sei porque que meu casamento está assim. Porque existe uma tensão, é o pecado que habita em você, que pulsa dentro de você. Você estraga tudo. E você fica tentando botar vestes, que são suas vestes, são os seus jeitos de resolver o problema. E você não entende assim, que Deus tem vestes melhores para você. Deus está dizendo, viva os princípios do Evangelho. Aprenda a viver os princípios do Evangelho. Quando você faz isso, o seu casamento muda. É importante que a gente consiga acolher no nosso coração valores que tem a ver com o reino de Deus, que não tem a ver com esse mundo presente aí. Porque se você conversar com amigos seus, amigas suas, de trabalho, de vizinhança, o conselho é um só, separa. Separa. Você merece coisa melhor. Você acha mesmo? E Deus ele está olhando para você e dizendo assim, olha, fica, aguenta, suporta, ama, tenha paciência, tenha compaixão. Você precisa aprender que o relacionamento ele será intenso ou tenso, dependendo do quanto o Evangelho está dentro de você. Porque se você não entender que Deus quer revestir você de valores novos, você não consegue viver bem os princípios no casamento. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui pensando nisso. Deus pode dar vestes melhores para o casamento. O que você está tentando colocar não é a melhor coisa. Não são as melhores soluções. Deus tem soluções melhores. Às vezes há uma disputa. O casal torna, o casamento uma arena, onde um está tentando ser melhor que o outro. Eu venço, ele perde. Ela tem que perder para eu ganhar. Mas Deus quer que vocês estejam no mesmo time. Porque os dois são pecadores. Os dois estavam no jardim. Os dois estão errados. E os dois têm que se inclinar diante de Deus, dizer para Deus, Deus me ajuda. Porque se eu não conseguir incorporar princípios e valores do Evangelho na minha vida, eu não consigo fazer com que o casamento seja o que ele precisa ser. Eu vou acabar vivendo sempre baseado naquilo que ele é, infelizmente, distante daquilo que ele devia ser. Mas ele será o que ele devia ser se você entender que quem criou o casamento, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe como que deve funcionar. E quando você faz assim, você não terá problemas no casamento. Outro dia eu estava lendo uma espécie de artigo de alguém falando sobre um carro.
E aí dizendo que um indivíduo estava processando a fábrica de um carro por conta de um acidente que houve. No processo, foi inocentada a fábrica. E por que a fábrica foi inocentada? Porque o dono do carro, ele tinha modificado coisas no carro que a fabricante não saiu daquele jeito, né? E aí o fabricante dizia assim, ó, nós não pagamos engenheiro, nós não temos engenheiros caros aqui para que o usuário pegue o carro e da cabeça dele, ele acha que ele pode modificar o que ele quiser e sai andando por aí. Então a culpa não é da empresa, a culpa é do usuário, que acha que fica mais bonito desse jeito. Só que quando você acha que fica mais bonito, você desprezou todo um trabalho, uma engenharia, uma pesquisa prévia para botar o carro andando por aí. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos criou, Deus inventou o casamento, isso não é da nossa cabeça. Então, assim, se a gente segue exatamente como é para seguir, né? Lendo o manual do fabricante, usando como tem que usar, vai dar tudo certo. O problema é que a gente acha que tem umas rodinhas mais legal, que a gente pode pôr, né? Eu posso dar uma cortadinha na mola, dar uma rebaixadinha no carro, fica bacana, aquele escapamento faz um barulho diferente. Legal. Só que se acontecer alguma coisa, a fabricante vai dizer assim, ó, não fui eu que botei isso no mercado, não, é você que inventou, né? Então o casamento é a mesma coisa. Deus está dizendo assim, ó, o que você está inventando é coisa da tua cabeça, você que inventou isso aí. Mas Deus, lá no passado, estruturou o casamento de uma forma que é para ele funcionar. Ele não funciona porque você anda modificando as coisas. Você quer inventar a roda de novo, né? Achando assim que, do jeito que eu vou fazer, mas é muito melhor. Não é. É o jeito que Deus fez, é bem melhor. Então, se você entender o processo de Deus, você vai entender, Deus tem vestes melhores para o meu casamento. Então, se eu aplicar na minha vida os princípios do Evangelho, entender o que Deus fez, eu vou ser feliz no casamento. Porque eu estou dentro do plano, do projeto, do manual que Deus tem para mim. Amém?